Existe um jogo chamado Não Acredite nas Mentiras Dele, que é um jogo que nunca foi terminado e ele é feito de enigmas. Cada fase tem uma resposta que é uma frase ou uma palavra e eu tenho que descobrir isso com as informações que o jogo me dá, com códigos secretos, com imagens escondidas. E foi muito tempo fazendo vários vídeos desse enigma e quando eu comecei a fazer esses vídeos eu fiquei abismado com a resposta do público, de quantas pessoas estavam gostando, pessoas que nunca chegaram no meu canal antes. E é uma parada que eu sempre gosto de fazer, ao menos nessa série, é uma parada muito importante, muito especial pra mim, eu adoro. Eu quero agradecer todo mundo que chegou no canal agora ou você que já era inscrito e acompanha essa série e deixa o gostei e se inscrever ou relevante, só assiste os vídeos, não precisa fazer nada disso, é só muito obrigado, você, puta, muito obrigado, de verdade, muito obrigado. Legendary Forge estava certo o tempo todo, é o enigma que a gente tá agora e teve um vídeo inteiro só pra primeira parte desse enigma, eu vou resumir aqui rapidinho. Caso esse seja o primeiro vídeo que você tá vendo meu ou dessa série, você pode assistir ele inteiro e depois você assiste os outros se você curtir, se não curtir aí pau no seu cu, tanto faz pra mim. Tudo começou com essa frase, Legendary Forge estava certo o tempo todo, e um áudio muito bizarro. Nesse áudio tinha alguns números. Esses números eram coordenadas da casa de um cara. E esse cara era o criador do site Mega. Mas escondido dentro desse áudio tinha um link e um código. O link era um código de barras e esse código gigante era um código de um arquivo do Mega. Lendo esse código de barras, ele vira um código gigante que vira outro código de barras diferente. E depois de passar por uns probleminhas com o negócio do Mega, a gente chegou num arquivo fechado com senha. Então se a gente tem um arquivo fechado com senha e um código de barras, significa que esse código de barras vai ter a senha desse arquivo. Ok, a gente só precisa achar um jeito de ler esse código de barras. Mas esse código de barras aqui, ele não é um código de barras normal. Ele é um código de barras filho da puta. Procurando imagens desse código de barras, eu descobri que ele era um código 16K. Só que esse código 16K só tem maquininha de supermercado que lê. Só que eu tava jogando isso de madrugada e eu não queria ir dormir e esperar o próximo dia pra levar isso pra um supermercado que talvez valeu ou não. Então, a resposta que eu tive foi transformar o meu computador em um supermercado. E é agora que as coisas começam de verdade. Sabe quando você tá no mercado e o caixa tá passando as coisinhas naquele scanner, pip, e aí aparece no monitor? O que eu preciso não é o scanner, é o que tem no monitor. O programa que tá nessa tela, ele tem o que eu preciso pra ler esse código de barras. Eu baixei um desses programas de supermercado que tinha basicamente todos os códigos de barras que existem no mundo, assim. Eu nunca vi tanto código de barra na minha vida. Ok, eu tenho esse programa. Agora, como eu uso ele pra ler o meu código de barras? Como que eu coloco essa imagem pra dentro do programa? Dentro desse programa, pra cada código de barras, ele tem uma imagem teste. Ou seja, dentro dos arquivos desse programa que eu baixei, tem um código 16K, que é desse arquivo, é um código com uma mensagem teste. Então a minha ideia foi essa. Eu peguei o meu código 16K, coloquei o mesmo nome que esse código 16K do programa, deletei o do programa e coloquei o meu no lugar dele. Assim, quando o programa fosse tentar ler o código teste, ele ia ler o meu e ia me dar a resposta. Perfeito, faz isso, roda o teste e... não. O programa trava, o programa fecha, sozinho. Por quê? Não fazia sentido nenhum, tinha que estar indo. Se esse é um código 16K, o programa devia ler o código 16K e o teste estava funcionando. Por que a minha imagem não funciona e o teste funciona? Então eu pensei, já que tem tantos outros tipos de código de barra, será que o meu não é 16K? Dando uma pesquisada, não, com certeza o meu é 16K, não tem como não ser 16K. E dando uma analisada, eu finalmente entendi o que estava acontecendo de errado. O código que estava dentro do programa era um pouco mais alto do que o meu. Então quando eu colocava o meu código pra ele ler, ele tentava ler uma imagem maior do que a minha era. E aí ele não conseguia, dava pau e o programa travava e fechava. O que eu pensei em fazer é pegar o código desse programa que tava ali na minha frente e reprogramar ele pra ele ler do tamanho certo. Mas eu não sou um programador, eu não fazia ideia de onde eu mudava isso. O meu conhecimento de programação é tipo básico do básico, conheço quase nada. Então a única coisa desesperada que eu tive pra fazer é: se uma imagem é diferente da outra, eu vou tentar deixar a minha imagem do mesmo tamanho que a do programa. Então eu peguei o código do programa, coloquei no Photoshop, peguei o meu código, joguei no Photoshop também e distorci o meu código pra ficar exatamente do mesmo tamanho que o código que o programa lia. Só que obviamente, mudando o tamanho do código, isso deformaria o código. Mesmo assim, eu tentei, só por tentar, eu deixei o meu código do tamanho certo, coloquei no programa, rodei o teste e, obviamente, deu certo! A melhor parte é que eu tava gravando na hora quando eu consegui fazer isso. E na minha cabeça nunca que ia funcionar, então quando aconteceu eu fiquei, mano! Puta! A resposta desse código de barras era: nós estamos todos condenados, perdoe-nos porque nós pecamos. Só que tá escrito em lit, ou 1337, que é um tipo de código super básico quando você troca letras e números que se parecem. O 3 parece o E, o 1 parece o I, o 5 parece o S, aí você troca, basicamente. Ok, chegou a hora da verdade. Pega o arquivo com senha, pega o código, coloca o código no arquivo e... foi! Nossa, que gostoso! Eu vou chorar, meu Deus! Dentro desse arquivo tinha outros dois arquivos. Tinha um chamado codebook.wav e outro chamado Prediction by Partial Matching. Um era um áudio
E outro não era nada. Como assim não é nada? Como assim não é nada? Não tem nada, não tem extensão. É um arquivo sem extensão. Por exemplo, o codebook.wav é um áudio. .wav é uma extensão de um arquivo de áudio. .jpg é uma extensão de arquivo de imagem. .txt é uma extensão de arquivo de texto. Esse arquivo não tinha extensão nenhuma, ele era um arquivo de nada. Era um arquivo de 100 mega que não tem extensão, e ele não abria com programa nenhum. Normalmente arquivos de 100 mega são arquivos bem pesados, então não era um texto, porque um texto de 100 mega é tipo um livro de 5.000 páginas, sei lá. Uma imagem de 100 mega é uma puta de uma imagem gigante, também imagino que não seja. A única coisa que fazia sentido pra mim era ser um .pdf, que normalmente são arquivos mais pesados, com imagens de várias páginas de alta qualidade. Mas eu tentei abrir como PDF e também não ia. Então eu só deixei isso de lado por enquanto e fui ver outro arquivo que a gente tinha, o codebook.wav, ou livro de códigos.wav. Abrindo o arquivo eu quase fiquei surdo, porque é o áudio mais alto que eu já ouvi na minha vida, estourou meu tímpano, e é só um ruído muito bizarro, tipo horroroso, e uma mulher bem lá no fundinho falando alguma coisa, mas é muito difícil de ouvir. 404. Eu joguei esse áudio no meu editor de áudio e comecei a editar ele um pouco pra ficar um pouco mais fácil de ouvir o que ela tava falando, e mesmo assim é muito ruim, é um áudio de merda, não tem o que fazer. Se é uma merda, você não, é muito difícil deixar bom uma merda. Mas eu consegui entender, ela falava alguns números e às vezes ela falava um que eu não sabia o que era, que eu marquei como up, e às vezes ela falava B, ou eu não sabia se era B ou P, porque era muito parecido. Então eu escrevi tudo em uma lista e comecei a tentar entender alguma lógica no que ela tava falando. Era um monte de número, up, B, P. O que era esse Era um U? Era um H? O que é isso? Então eu considerei que toda vez que ela fazia um up, é porque eu tinha que dar enter e passar pra próxima linha. Fazendo isso, eu consegui um monte de código sem sentido. No meu cu, Então deixa isso de lado e vamos voltar para aquele arquivo sem nome. O nome dele era Prediction by Partial Matching. Eu nunca ouvi falar disso, então eu dei uma pesquisada no Google e eu descobri que isso, que eu vou chamar de PPM, é um modo de compressão de arquivo. Resumindo bastante, é basicamente um sistema de compressão que tenta prever o próximo símbolo do arquivo, seja um número, uma letra ou qualquer coisa, baseado no contexto inteiro do arquivo. Eu não fui muito a fundo pesquisando, mas pelo que eu entendi é mais ou menos assim. Digamos que você tem um código e toda vez que tem um M, tem a letra P logo depois. Mas você precisa deixar esse código menor. Então, se toda vez que tem um M tem um P, você apaga todos os P's e deixa só os M's. Agora você tem um código menor que ocupa menos espaço. Mas se você precisar dele completo de novo, você só coloca um P depois dos M's de novo, porque depois todo P tem um M, baseado no contexto inteiro do arquivo. Então, você deixa ele grande e ele volta ao original. Então, o Enigma é sobre um programa que prevê o que vai ser o próximo código. E eu tenho um arquivo chamado Livro dos Códigos que tem um monte de número, então eu tenho que pegar os códigos que eu anotei e tentar prever qual seria usando esse sistema. Eu tentei procurar na internet programas que fizessem esse sistema de prever o próximo código, mas eu não sou um programador. Eu comecei a entrar num lugar que eu não tava entendendo absolutamente nada que eu tava fazendo. Eu baixei tipo uns 3 programas no meu computador que eu não fazia ideia do que tava acontecendo. Aí eu só desinstalei tudo e falei, não, calma, tem que ter um jeito, não é possível, não pode ser isso. Esse arquivo tem 100 mega e eu tenho um monte de código, eu não tenho mais pra onde ir. Então a ideia que eu tive foi, toda vez que você abre um arquivo, qualquer arquivo que seja, em forma de texto, no começo dele tem o formato que ele seria originalmente. Por exemplo, se você abrir uma imagem .jpg em um bloco de notas, ela vai ter no comecinho lá .jpg. Se você abrir um áudio, vai estar lá .wav. Então, e se eu tentasse abrir esse arquivo misterioso em forma de texto para ver o que ele ia me dizer no começo? E depois de uns 3 minutinhos carregando, eu finalmente consegui abrir o arquivo inteiro em forma de código e no começo do código não tinha nada. Tava escrito PAQ8O0. Tá, isso não é um formato. Com certeza isso não é um formato, né? Isso é um... Pera, pesquisando por PAQ8O no Google, eu descubro que esse é o formato de arquivo que esse PPM cria. Então eu tinha que achar algum programa que abrisse um arquivo de .pac. Só que esse .pac é um bagulho muito obscuro, ninguém usa isso, porque é muito ruim, não compensa. Então pra achar um programa que abre isso, hoje em dia, foi um caos. Mas depois de passar um tempinho procurando, eu achei um programa chamado pzip, que tecnicamente abre praticamente qualquer formato do mundo. Ok, eu baixei o programa, tentei abrir o arquivo misterioso com esse programa e ele só criava um outro arquivo exatamente igual. Não faz sentido. Aí eu descobri que eu baixei o programa errado. Eu sou um imbecil. Eu baixei o programa que criava um pack e não o que abria um pack. Aí eu baixei o pzip extractor, tentei abrir o arquivo misterioso e começou a encher a barrinha distraindo arquivos. Meu Deus do céu, nossa, acho que eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, mano do céu. Ok, depois de alguns minutinhos extraindo, a barrinha tava quase terminando e ela recomeçou. Começou do zero. Espera mais um pouquinho, a barrinha encheu e começou do zero de novo. O que tá acontecendo? Por quê? Por que tá começando do zero? Volta e vai. Não pode ter dado errado, eu não acredito. O que eu
faço, caralho? E ele continuou enchendo e voltando, enchendo e voltando. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer outra coisa. Comecei a ver vídeo do YouTube, encheu e esvaziou de novo, e cada vez demorava mais pra encher a barrinha. Então alguma coisa tava acontecendo. Eu esperei por 2 horas e não tinha terminado ainda. Eu falei, quer saber? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu não sei quanto tempo ficou extraindo esses arquivos, mas eu sei que quando eu acordei, tava lá no meu monitor aquela maravilha dos 7 mares. Leia-me.pdf. Ok, era realmente um PDF de 100 mega, então é um PDF grandinho. Vamos ver o que tem aqui dentro. Abrindo o arquivo, fez sentido ele ser tão grande, porque era um monte de código de barras. Era 513 páginas de um monte de códigozinho de barra. Cada página tinha 16 códigos, ou seja, 513 páginas, 16 códigos por página, eram 8.208 códigos de barra dentro desse... Por isso que tinha 100 mega. Agora a gente só precisa descobrir que tipo de código de barra são esses. Mas aí eu comecei a dar zoom. Pera, não. Não eram códigos de barras, eram listas de nomes, endereços, países, códigos com 122 linhas cada lista, dando um total de 1.1.376 linhas de nomes, endereços, códigos. Bom, é isso aqui, galera. Foi um prazer. Muito obrigado. Vou nessa. Meu trabalho agora, ai que merda, mais um enigma, meu pau no meu. 1 milhão de linha, a resposta tá aqui no meio, que bom. Porque a gente tem mais de 1 milhão de linhas e um monte de código. Tem que ter uma relação entre esses dois. O arquivo chamava codebook.wav. Pesquisando sobre codebook, eu tinha achado um bagulho chamado Lookup Table, que era uma lista enorme, que era tipo um guia para você encontrar coisas numa lista enorme. O que é bem parecido com o que a gente tem. A gente tem uma lista enorme e um codebook. Provavelmente foi só uma coincidência eu ter encontrado isso, mas me ajudou bastante. Porque isso me fez pensar, ok, então esses códigos são guias para eu achar coisas específicas nessa lista. Então deixa eu ver certinho o que esses códigos querem dizer. Depois de passar um tempinho com esse código, eu percebi que esse up que eu tinha marcado não fazia sentido nenhum, porque se esse som representasse uma letra, então o áudio inteiro ficava com número, letra, letra, número, número, letra, letra, número, número, letra, letra, número. Considerando que todas as outras letras desse código eram B, C e D, esse tinha que ser A. Pra mim não fazia nem sentido ser A, porque a pronúncia em inglês é A, não Então up tem que ser a letra A, porque aí fica A, B, C, D. Listando exatamente nesse padrão de número, letra, letra, número, eu comecei a perceber uns padrões. E analisando aquele livro enorme de listas que a gente tinha, eu percebi algumas coisas. Todos os números da esquerda iam de 7 a 511. O livro tinha 513 páginas. E todos os números da direita iam de 7 a 120. As listas tinham 122 linhas. A gente tinha as letras A, B, C e D. São 4 letras. Cada página tinha colunas de 4x4. Então o que esses códigos estavam dizendo? O primeiro número dizia a página que eu tinha que estar. As letras diziam qual das colunas eu tinha que escolher. E o segundo número dizia a linha dessa coluna que eu tinha que pegar. Ok, mas são 122 linhas toda vez. Nem fudendo que eu vou contar 1, 2, 3, 4 pra pegar a linha certa. Então eu procurei na internet um contador de linhas. E toda vez eu colava a coluna inteira e ia apagando até chegar na linha certa. Fazendo isso, eu tinha uma lista de um monte de código, nome, cidade. O que eu faço com isso? Eu tinha que pegar o 1 e 0 do começo de cada código e transformar em número binário? Eu tinha que pegar o código hex no meio? Eu tinha que pegar a letra de cada nome? O que caralho eu tinha que fazer? Eu fui testando coisa por coisa, só que esse processo de procurar a linha, a coluna, contar, colocar no texto era tão cansativo e eu não sabia nem se eu tinha escrito os códigos certos, porque o áudio era uma merda. Então eu ficava rechecando. Eu criei 3, 4 listas diferentes, que eu não sabia se a mulher tinha falado B ou D, se ela tinha falado 14 ou 40, porque B e D é B e D, parece muito. E 40 e 14 é 14 e 40 em inglês. Então eu tive que refazer várias listas diferentes. E para mim o que sempre chamava atenção é que todos os nomes tinha sempre uma letra isolada. E numa dessas listas que eu fiz, pegando a primeira letra de cada nome, dava esse código. Que porra é essa? Começava com doll. E doll em inglês é boneca. Tem algo aqui. Tem que ter algo aqui. A primeira coisa que eu encontrei, pelo amor de Deus, tem que ter algo aqui. Será que é doll? Eu tentei, não era. Mas era óbvio que não era. Tem alguma coisa aqui com doll. Eu tô no caminho certo. Por favor, eu tô ficando louco. Eu tentei ver se tinha algum tipo de anagrama e ele começava com doll só pra me dar uma dica, alguma coisa. Até que eu inverti a mensagem. Eu vi que formava It is all Ok, eu com certeza fiz alguma coisa errada. Eu com certeza peguei algum nome errado. Eu refiz de novo. E toda vez que eu refazia, eu via alguma coisinha errada que eu tinha pego. Ou eu marcava que podia ser 14 ou 40. E eu comecei a ficar paranoico. E eu comecei a fazer tudo que eu pensava na hora, porque vai que dá certo, não custa nada tentar. E uma dessas coisas foi, no começo de cada uma dessas linhas, tinha o número 1 ou o número 0. A princípio eu achei que podia ser alguma coisa relacionada a código binário, mas aí eu decidi apagar todos que tinham 0, porque 0 é nulo e o computador não lê 0. E deixei só as linhas com o número 1.
Fazendo isso, dava isso. Draw in... Mas lendo isso de trás pra frente, fica It is all in vain, my lord. Eu errei algumas coisinhas por cansaço e sono, mas isso tá aqui isso é praticamente uma frase. E a frase é It is all in vain, my lord. É tudo em vão, meu lord, meu senhor. Com as mãozinhas tremendo, eu abri o jogo, escrevi It is all in vain, my lord. Dei enter. Meu caralho. Nossa! Muito. Vamos pra... Foi foda. Isso assim, eu nem... Nossa. Eu finalmente gravei esse vídeo. Meu Deus do céu, eu tô há tanto tempo tentando gravar esse vídeo. Esse foi bem dificilzinho, eu tenho que dizer. 2 vídeos pra um enigma. 2 vídeos pra um enigma. Onde isso vai parar? Porque não acabou aqui ainda, meus amigos. Tem mais! Tem mais! Muito obrigado por ter assistido e muito obrigado por ter deixado seu gostei. Manda esse vídeo pra todo mundo, por favor, porque acho que esse assim, é um dos melhores enigmas até. Eu acho que talvez seja o melhor. Muito obrigado, manda esse vídeo pra todo mundo que não conhece. Vamos apresentar essa força da série que eu tenho muito orgulho. Eu quero que todo mundo veja isso e repense o jeito que vê o mundo. E listas e códigos. Eu não sei mais, eu tô ficando louco de verdade. Muito obrigado, eu tô muito feliz, muito orgulhoso desse vídeo. Eu espero que ele fique do caralho, eu espero que você tenha curtido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pelo gostei, de verdade. Top, galera. E se você curtiu minha camiseta, você pode clicar no link da descrição e comprá-las. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.